no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. O debate é feito para os nossos ouvintes, é por isso que a gente gosta de contar histórias e de ouvir a história deles. E a gente quer ouvir as histórias dos nossos ouvintes. Manda pra cá, 96803-8319. Envia aquele áudio contando a sua história com o Debate 93. JR vai tocar aqui. Chama o Edson aí, ô Marcela. Edson. Não, mas chama direito, Marcela. Oi, Edson. Tudo bem? Olha, gostei do oi, Edson. Fala de novo. Oi, Edson. Oi, Edson. Oi, Edson. Vai ficar me repetindo você? Fala o quê? Fala com a gente. Fala com a gente. Bom dia, JR. Aqui é o Edson Jorge Brito, um ouvinte assíduo dos debates. Eu gostaria de te parabenizar pela forma que você conduz o debate. Alguns dias, muitos assuntos que são abordados aí na roda do debate, às vezes eu quero até participar, mas no horário que está começando o debate é o horário que eu estou saindo aqui da Candelária, sentido Sulacap. Sou motorista de ônibus e ouço debates todos os dias. Muito obrigado por essas informações que são passadas para os ouvintes. Fica na paz, um bom dia, Deus abençoe. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, entrevista BBC Brasil, um cientista político francês, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Sabe o que ele afirmou? Ele afirmou que quando o assunto é desvio de dinheiro público e corrupção, o mundo inteiro é amador se comparado ao que ocorre no Brasil. Essa imagem que o Brasil passa para o mundo incomoda você? Nós perguntamos ao ouvinte. Alguma vez você já sentiu vergonha de ser brasileiro? Se você pudesse escolher uma imagem internacional para o nosso país, qual seria? Brasil um país justo? Brasil um país cristão? Brasil um país honesto? Brasil um país trabalhador? Brasil um país sério? Pelo amor de Deus, pastor Paulo Afonso, bom dia. Bom dia, JR. Eu queria dizer que se fosse escolher uma frase, eu diria Brasil, o país do jeitinho. Mas é para elogiar, essa aqui é a frase, a parte boa da frase. Entendeu? Essa palavra aqui que nós temos que escolher é a palavra boa, assim. Como é que você gostaria que o país fosse conhecido? Mas eu gostaria, no lado bom, eu gostaria que o Brasil fosse tido como um país honesto. Honesto, boa palavra sobre esse assunto. Né? Boa palavra sobre esse assunto. Nossa menina da mesa, a pastora Adriana Félix, bom dia. Pastora, justo, cristão, honesto, trabalhador, sério? Que outra palavra poderia inserir aqui para apresentar o Brasil numa imagem internacional, na sua opinião? Bom dia, querido. Muito bom estar aqui de novo. Seria um país justo. Eu acho que a justiça engloba a honestidade, engloba o restante. Seria que fosse justo. Boa palavra, eu quero ouvir você, ouvinte amado, a sua opinião, a sua participação é agora no nosso Debate 93 de hoje. Um cineasta americano fez um documentário sobre o presidente russo Vladimir Putin. E antes mesmo da estreia, que será em julho, alguns trechos divulgados já são considerados polêmicos, querido secretário Índio da Costa. E uma dessas partes, Putin diz que nunca teve um dia de férias apenas por ser um homem. Ele disse: eu não sou uma mulher, então eu não tenho dias ruins. Não estou tentando insultar ninguém. Essa só é a natureza das coisas. Existem certos ciclos naturais. Há quem diga, querido índio, que o Vladimir Putin é machista. Será? Eu acho que ele é um robô. Deve tomar óleo, né? E o arroz dele deve ser graxa, né? Não é possível, porque ninguém deixa descansar algum dia na vida.
ele insultou os homens e as mulheres. As mulheres, elas menstruam, algumas sentem dor, desconforto, TPM, né? Nesse período. E insulta os homens também ao mesmo tempo, né? Porque quer dizer, então, se você então não menstrua, você não é mulher, então você não pode descansar? Não faz nenhum sentido. Olha, né? aqui, minha gente, ele pergunta aqui, a gente coloca aqui para você raciocinar e pensar sobre esse assunto, querido pastor Marco Antônio Oliveira. Você concorda com a linha de pensamento do presidente russo de que as mulheres têm mais dias ruins do que os homens? Os hormônios realmente afetam o comportamento das pessoas? Ô, pastor Marco Antônio, isso é uma desculpa para os destemperos da vida, hein? JR, bom dia. Deixei o senhor com a parte boa. Só coisa maravilhosa. Eu acho que você está certo, os hormônios atrapalham. Eu tô certo, eu tô perguntando só. Atrapalharam até o Putin, coitadinho. Tanto hormônio no cérebro dele, com todo carinho, que ele fala uma asneira dessa tão grande, né? Menosprezando as mulheres. Eu quero ouvir as nossas meninas participando conosco, mulheres acompanhando a gente na 93 FM. Ligue pra cá. Quero ver sua opinião no 2461-0093. É o nosso telefone, ligue direto 2461-0093. Você pode também mandar o seu WhatsApp para 96803-8319, 96803-8319. E na página do Facebook da 93 FM tem um post com a nossa foto ali. Você vai poder também trazer a sua opinião sobre o nosso debate 93 de hoje. Qual a atitude correta diante do erro alheio, hein, minha gente? O ouvinte conta aqui, JR. Eu descobri algumas coisas erradas na vida de uma pessoa muito próxima. Eu sei que isso mexe com a vida de outras pessoas também. Ao me calar, será que eu sou conivente? Por outro lado, ao falar, eu não estaria dando assim um pitaco? É uma coisa que não é da minha conta? Qual o limite entre prezar pelas coisas certas e a intromissão na vida alheia? Como prezar pela ética, moral e bons costumes em um tempo em que tudo virou relativo? Vou ouvir a sua opinião, começando ouvindo a opinião dos nossos debatedores no programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Doutor Paulo Afonso, e aí? Erro alheio, qual é a conduta ideal para o posicionamento aqui do nosso ouvinte? Não só dessa ouvinte que nos escreveu aqui, que mandou pra gente o e-mail, mas quantas outras pessoas acompanhando a gente, descobriram alguma coisa sobre a vida alheia e estão lá na dúvida, se falam, se não falam, entendeu? Tem que falar baixo, pastor. Porque pode ouvir, né? JR, na realidade, a gente tem que separar, né, a questão da conivência com o esclarecimento e a ajuda e o apoio necessário. Ninguém pode conviver numa comunidade e coexistir com o erro ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa sabe de um erro de alguém, é dever dele conversar com essa pessoa, orientar essa pessoa. Se ela for cristã, inclusive, a Bíblia diz que tem que conduzir com amor, com carinho. O texto de Gálatas, se surpreender algum irmão com ofensa, encaminhar com o espírito de mansidão, olhando para ele, para que ele possa ser restaurado. Então, quando uma pessoa não conversa, não ajuda, não orienta, não participa, ela está vendo um erro e acaba sendo conivente. Então, o pecado da conivência surge também nesse momento. Então, é importante que essa pessoa converse, sim, exponha, olha, eu vi acontecer isso, eu quero ajudar você aceitaria conversar? Então, nesse sentido, eu acredito que é importante, não é nenhum pitaco na vida alheia, é uma orientação, é um apoio, uma ajuda e, quiçá, salvar e restaurar uma pessoa que já estava entrando por um caminho completamente distorcido. Querida pastora Adriana, concorda? Concordo, sim. E só colocando o seguinte, eu acho que também depende muito do seu nível de envolvimento com a pessoa. Eu acho que em alguns momentos você realmente tem a obrigação de confrontar em amor, trazendo a verdade, mas também tem coisas que você acaba sabendo de pessoas que estão tão distantes, e eu acho que, na verdade, você precisa fazer uma avaliação do efeito que aquilo vai ter. Né? Então, às vezes, vamos colocar um confronto, você descobre que, não sei se foi esse o caso, que o marido está tendo um caso, ou que a esposa está tendo um caso, e você confrontar isso, o que isso pode vir a trazer com relação à consequência disso. Então, eu já vi casos em que você traz isso à tona e, na verdade, isso gera uma série de problemas, ou não,
ou aquilo é resolvido. Então acho que depende muito do nível de envolvimento que você tem, da proximidade que você tem com a pessoa, sim. Não acho que a gente possa sair, na verdade, confrontando com pessoas que não estão ali no seu ambiente seu círculo de amizade. Reverendo Marco Antônio, eu quero ouvir a opinião do senhor dizendo o seguinte, olha, muitas pessoas aqui no nosso WhatsApp começam a dizer, ó, eu conheço, eu tenho conhecimento de um problema na vida de um líder, por exemplo, um líder espiritual. Tá certo? Às vezes nem exatamente de um amigo. O ponto aqui é de uma pessoa que eventualmente você tem um relacionamento de proximidade para você ir conversar com ela. Não havendo esse tipo de proximidade, como é que o senhor entende que isso possa acontecer ou se desenrolar? JR, observe bem, para responder uma questão dessa, essa é uma pergunta seríssima. Ela é profunda pra caramba e nos convida à reflexão. Mas para responder a essa questão e outras, eu tenho que verificar o grau ou o nível de gravidade da situação. Porque dependendo do grau de gravidade, uma postura eu tenho que tomar. E essa postura vai estar condicionada ao grau de gravidade. Por exemplo, se a situação envolve o risco de vida de alguém, é um nível de grau de gravidade, né? Ou vai prejudicar de forma injusta, exemplo, alguém está preso por um crime que esta pessoa cometeu, então alguém está sendo penalizado, há um grau X de gravidade, ou pode levar à separação, ou posso perder a amizade. Então eu preciso selecionar essas questões a partir do grau de gravidade e aí então tomar uma atitude. No caso específico, suponhamos que o caso aqui fosse o seguinte, olha, eu sei que ele está cometendo uma maracutaia e fulano de tal está preso por uma atitude dele. Por uma questão ética, não existe outra alternativa a não ser a denúncia. Se fosse um caso de morte, ele tenha matado alguém e eu sei que houve esse crime, não existe outra postura a não ser a denúncia. Caso eu não faço, essa minha postura pode implicar no dano civil para a minha vida. Agora, se for uma questão de relacionamento, uma coisa mais simples, com uma gravidade grande, uma mais simples de resolver, não envolve o risco de vida de alguém, e eu preciso avaliar com mais calma. Talvez ir a esta pessoa, tentando dissuadi-lo do erro. E caso ele não me ouça, biblicamente, o pastor Afonso Generoso já nos mostrou o caminho. Aí eu devo, então, levar a pessoa que está envolvida, que está sendo prejudicada, esse fato. Porque a omissão é um pecado terrível, e a gente vive um momento no Brasil que é de omissão. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Tem sim. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar do outro, tenho que olhar o outro como superior a mim mesmo e parar de olhar somente para minhas coisas. É a recomendação do apóstolo Paulo. Tem que olhar para aquilo que é do outro. O que Paulo está dizendo? Eu tenho que cuidar do outro. Eu tenho responsabilidade. Índio, sua opinião, querido. Olha, aqui a questão do limite é fundamental, né? Que está bem colocada aqui nessa questão. Até onde a gente pode ir. Mas toda a base do cristianismo tem como fundamento o amor ao próximo, né? A relação com o próximo. E o evangelho é claro, ele diz lá, ó, amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, sim, você não pode deixar de se relacionar com as pessoas e de trocar com elas, né? Ainda mais quando envolve a vida de terceiros, que aqui é o que está colocado, né? Quer dizer, é um assunto qualquer que vai impactar não apenas na vida daquela pessoa com quem você está falando, como também no entorno dela, quer dizer, de outras pessoas. Acho que tem que conversar. Agora a gente tem que tomar muito cuidado também para não invalidar as pessoas. Isso é algo que também acho que é fundamental. O que quer dizer invalidar? Muitas vezes a mãe, o pai, o irmão, o amigo, acha que o outro precisa de um cuidado extra e resolve tomar as decisões pelo outro. E aí eu acho que não é um bom caminho. Acho que você tem que conversar, trocar, mas deixar com que o outro se desenvolva e ele tenha condição de tomar a sua decisão e fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito. Mas conversar sempre é fundamental. Esse é um ato de amor. limite aqui, queridos, é difícil achar o ponto aqui. Me parece difícil achar o ponto à distância, né? Perto, talvez você diga, olha, tá cedo ainda, tá tarde demais, corra, vá logo. A distância é sempre complexo. Como tudo é dinâmico e a vida é dinâmica, graças a Deus. Quando o ouvinte diz aqui, ó,
dar pitaco é uma coisa que não é da minha conta. Basicamente se envolver num problema que não é seu, dá também oportunidade para que o outro se envolva no problema que não é dele e é seu. Algumas pessoas, para que não sejam, ninguém fale nada sobre a vida delas, elas não falam. Nesse aspecto não é falar da vida, é entrar no assunto, buscar alguma coisa. Contar uma coisa para alguém, uma coisa que a pessoa não sabe, se a pessoa não estiver preparada para isso pode dar um problema, como elencou aqui o pastor Marco Antônio, os níveis de gravidade de um assunto como esse. E aí a pergunta final é como prezar pela ética, moral e bons costumes em um tempo em que tudo virou relativo, onde as pessoas fazem o que elas querem, do jeito que elas acham que elas querem, e onde existe um egoísmo muito grande, as pessoas não se preocupam mais com a vida alheia no melhor aspecto dessa expressão. Então, estou se preocupando do pior aspecto, no melhor aspecto. JR, eu acredito o seguinte, é muito difícil alguém querer delimitar como e em que momento ou em que circunstância tem que fazer isso. Por quê? Porque isso é algo que você tomou conhecimento, você já sabe. Então, se você agir no sentido de ajudar a pessoa, você está salvando isso. Porque a lei prescrevia, lá no livro de Levítico, que tu repreenderás o teu irmão para não ser partícipe do pecado, para não ser conivente com o pecado. Então, repreenda teu próximo. Não falava nem de irmão, falava do próximo. Então, veja bem. A ética vai nos dizer que nós podemos fazer isso, porque a questão moral, ela vai ficar muito individualizada. A moral dele em relação à moral do outro pode diferenciar, porque aí tem que se apelar à ética. A boa ética diz o seguinte: eu tenho que ir lá conversar com ele, e independente da situação, e eu diria, JR, sem medo de errar, que em qualquer circunstância, porque existe a omissão, que foi dita aqui pelo reverendo, mas existe a minha conivência. No momento em que eu sei de um fato e não procuro dar um apoio, dar uma ajuda, eu estou entrando no que disse o nosso irmão índio aqui. Ou seja, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se eu gosto de mim, se eu me amo, eu tenho que amar aquela pessoa. Então eu tenho que ir lá, orientar e dizer, olha, eu vi acontecer isso e tal. Eu acho que você está no caminho errado. A pessoa que errou. A pessoa e que não errou. Não. A outra pessoa. Não, a outra não. Ele tem que ir direto à pessoa. E ali não importa, seja um crime, seja o que for. Porque senão ele é omisso. E a omissão também é um pecado. O pecado é por comissão e por omissão. Se você sabe fazer o bem e não faz, o que a Bíblia diz? Comete pecado. Então, é pecado a omissão, é pecado a conivência. Qual o instrumento legal? A boa ética. Então eu vou chegar lá, olha, eticamente não fica bem, você fez isso, olha, eu quero te ajudar, posso te ajudar? Agora, não tem que comentar isso com ninguém. Agora, se a pessoa não ouvir, aí, se for um cristão, aplica o princípio bíblico, leva a outro. E a Bíblia vai dizer, olha, que onde estiverem 2 ou 3, estarei ali. Olha, a importância disso, JR, é que Deus não está no culto como as pessoas falam, 2 ou 3 no culto. Não, é nesse momento que Jesus vai estar presente. JR, há uma questão muito importante, sempre há dois lados, há o ofensor e há a vítima, o que está prejudicando e o prejudicado. Geralmente quando fazemos a avaliação, e o caso também aqui, olhamos só para o lado de quem é o ofensor. Mas se eu inverter a situação e levar em consideração que há uma vítima, e essa vítima precisa urgentemente da minha ajuda, a coisa muda. Eu não tenho que me preocupar só com quem agrediu. A minha preocupação tem que ser maior com aquele que foi agredido, que está sofrendo, que está sendo prejudicado. A partir desse prisma, eu posso até não ir à pessoa que agrediu. O que precisa do meu cuidado não é o agressor, é a vítima. Então percebo que há várias variáveis e eu não posso esquecer dessa questão. Muito bem, trazendo esse assunto diante de Deus aqui para nossa reflexão, fica uma palavra clara, que nós devemos amar o nosso próximo. Olha, escuta a sua música, ó, como se ele fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ao final, Quarteto Vida canta aqui, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Se o que nos move é o amor, Deus há de nos dar sabedoria e graça para lidar com assuntos tão diversos e quantas vezes complicados. Doesse mais.
ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Em entrevista à BBC Brasil, um cientista político francês afirmou que quando o assunto é desvio de dinheiro público e corrupção, o mundo inteiro é amador, se comparado ao que ocorre no Brasil. Essa imagem que o Brasil passa para o mundo incomoda você, ouvinte? Alguma vez você já sentiu vergonha de ser brasileiro? Conta pra mim. Se você pudesse escolher uma imagem internacional para o nosso país, qual seria? E aqui nós citamos alguns exemplos, você pode dar outros aí. Brasil, um país justo, Brasil, um país cristão, Brasil, um país honesto, Brasil, um país trabalhador, Brasil, um país sério. Que pensa você, ouvinte, começando a ouvir aqui os nossos queridos debatedores? Recebemos com alegria hoje o reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande. Recebemos a pastora Adriana Félix, fundadora do Ministério Mulheres Extraordinárias e Master Coach para Mulheres, Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio, e o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. E aí, queridos debatedores? JR, a questão da corrupção, o Brasil é o 4º país do mundo em corrupção. E a gente sabe que realmente muitos países são amadores em relação à corrupção no Brasil, porque a trama é tamanha que causa dificuldade dos legisladores de até julgar. Eu estava acompanhando, inclusive, o julgamento aí desse processo lá no TSE. E eu vi que eles têm dificuldade de julgar os preliminares, de julgar o mérito, porque a coisa é bem complexa, até porque cada dia mais vai se aperfeiçoando o crime da corrupção. Então é lamentável que isto ocorra e a gente se veja assim lá fora. E a imagem do brasileiro lá fora já não é muito boa por conta disso, porque acaba contaminando a sociedade internacional e achar que o brasileiro é corrupto. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Mas eu lamento que o Brasil seja visto assim, e eu confesso a você uma verdade. Eu tem horas que eu tenho vergonha mesmo de ser brasileiro. Principalmente se eu estiver fora do Brasil. Porque a gente falar isso, o cara já vai olhar você meio complicado. Eu estava agora conversando com uma moça que chegou da Suíça, e ela falou assim, olha, os brasileiros lá fazem vergonha. Então é lamentável, porque a gente não tem uma referência nessa nação. O Brasil está mergulhado num caos de corrupção que eu não sei se vamos conseguir chegar no fundo do poço. Porque se chegar, vai atacar vai pegar muita gente. É lamentável agora. Eu queria ver o Brasil como uma referência, um país de referência, mas lamentavelmente isso é só um sonho. Um ouvinte nosso aqui no nosso WhatsApp, 968038319, diz, olha, país cristão, é isso que eu queria, porque todos os cristãos têm que ser justos, honestos, eles têm que ser bons. Agora, essa imagem que o pastor Paulo Afonso apresentou aí, talvez não seja a imagem que a maioria veja. Já vi muita gente dizendo, no exterior inclusive, que o brasileiro é trabalhador, no mínimo alegre. No mínimo alegre, não, pastora Adriana? Diga aí. Morei um tempo fora do Brasil e assim, você vê vários tipos de comportamentos do brasileiro lá. Então, hoje, quando eu olho para o que está acontecendo com o Brasil, a palavra não seria vergonha, eu fico indignada com o que estão fazendo, né? E assim, assustada ao mesmo tempo, tem hora que enojada do que a gente vai vendo surgir. Mas uma coisa é certa, eles não nos representam. Então, em que sentido? Essa corrupção não nos representa, não me representa. Então, eu teria que me envergonhar se eu estivesse no papel de corrupta. E esse não é o caso. Então, eu acho que hoje eu tenho procurado até evitado, eu procuro saber os resultados finais dos processos, mas eu tenho evitado acompanhar porque é lamentável que se ouve. Mas fora do Brasil, que a gente vê que muitas vezes as pessoas não têm nem a noção do que acontece no Brasil. E elas realmente avaliam o Brasil pelas pessoas que estão fora, que estão ali com quem elas convivem. Então você tem sim muito brasileiro, muito trabalhador, mas você tem uma cultura brasileira do jeitinho, e isso que é lamentável. Então eu creio que o que precisa ser modificado seria essa cultura geral nossa, da pequena coisa, do que está cobrando o talãozinho de estacionamento, mas que põe o talão no bolso e você dá o dinheiro para ele. Então são as coisas pequenas que precisam ser alteradas, porque o povo não é um povo corrupto. A nação, como povo, não é um povo corrupto.
Nós temos dirigentes corruptos. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa diferença, e o povo que está trabalhando, que é honesto, que luta, que quer um país melhor. Hoje eu estava conversando com o motorista do Uber que veio me trazer, nós precisamos lutar por um país que os nossos netos venham a se orgulhar. Hoje eu não tenho orgulho do que está acontecendo aí, mas eu amo o Brasil. Eu amo o povo. A gente ficou fora um tempo e falou, olha, eu não troco o Brasil por nada, mesmo que esteja do jeito que está. Essa é uma nação linda que nós precisamos, como povo do Senhor, crer. Concordo plenamente com o que o pastor falou, a posição dele, mas crer que algo está sendo feito, que algo está acontecendo. E que há necessidade de se levantar assim, jovens que talvez que nunca tenham sido políticos na vida, mas que estejam dispostos a trazer um Brasil novo, um Brasil diferente, e que se orgulhem dele. Eu digo, JR, que essa fala do político francês é carregada de um preconceito histórico assim horroroso, né? Primeiro que eu não devo confundir essas situações de corrupção com cultura brasileira. Um outro detalhe é que se essa corrupção está vindo à tona, porque nós temos estruturas, instituições que possibilitaram isso vir à tona. Em relação à França, eu não quero aqui também expressar nenhum preconceito em relação à França, mas a França vive problemas seríssimos, éticos e morais gravíssimos que eles não conseguem resolver. A política francesa não está numa situação tão confortável. Se eu for analisar outros países como a Espanha, o nível de corrupção da Espanha, o nível de corrupção da Itália, de crime que não são resolvidos, é algo assustador. E sem falar nos Estados Unidos, que agora temos um presidente dos Estados Unidos que está sob júdice. Provavelmente ele efetuou uma corrupção no processo de eleição. O povo americano, nesse exato momento, eu peço desculpa a quem está me ouvindo, não é referência e nem tem condição de me avaliar. Com isso, quando eu digo que está carregado de preconceito histórico, que o preconceito histórico é sempre contra países onde sua cultura tem matizes africanos e matizes portugueses. A nossa cultura, ela não é corrupta. O brasileiro não pode ser medido a partir dessa situação. Quando eu digo que é preconceituosa, porque essa forma de avaliar o brasileiro, o português, o africano, é velho. Nós não tínhamos essas situações e queríamos avaliar com um povo promíscuo só por causa do carnaval, ou só porque alguma das mulheres e homens vive na praia com roupas menores. Faz parte de uma própria cultura mais intimista, uma cultura africana, a exposição do corpo sem sentir que isso é ofensa. Então não dá para avaliar a cultura do outro a partir dos instrumentos culturais que eu tenho e entendo que esses são os melhores instrumentos. Por isso que eu digo, é preconceituoso a afirmação do político francês. A nossa situação é grave? É, mas repito, as nossas instituições estão se mostrando capazes o suficiente para resolver e estancar a corrupção brasileira. Eu aplaudo essas instituições. Índio. Olha, eu não tenho nenhum problema em ser brasileiro, não sinto vergonha nenhuma de ser brasileiro, aliás, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Acho que a gente está passando por um processo bonito de renovação, de mudança, de transformação, que ele começa com a eleição do PT, há anos atrás, que traz um modelo e um esquema nefasto para chegar no poder e se manter no poder. Só para lembrar rapidamente aqui, em 2010 eu fui relator da lei do Ficha Limpa, e essa lei mudou o Brasil, porque todos eles estão agora inelegíveis, e o Lula daqui a pouco estará também se condenado pelos crimes que cometeu, em segunda instância, não vai poder disputar a eleição. Se não for condenado, vai poder disputar a eleição, por incrível que pareça. Na verdade, já não poderia porque é réu, né? Hoje o Lula já é réu. E sendo réu, se você não pode estar na linha sucessória, você também não pode ser presidente da República. Já não é nem pela lei da Ficha Limpa, é outro artigo da Constituição. Mas eu não estou dizendo que só tenha acontecido no PT e no governo do PT. Mas, de qualquer maneira, o PT chegou no poder, e hoje já é público e notório, o esquema que tinha com lixo, com tráfico de drogas, com transporte ilegal, contratos públicos financiando o jogo político. Eles todos se formaram, as esquerdas se juntaram no Foro de São Paulo, e é uma metodologia que está na América Latina inteira, lá com Maduro e todos os outros que representam esse mesmo modelo. Né? No meio do caminho, algumas pessoas morreram, como foi o caso do Celso Daniel, que foi assassinado. Todas as testemunhas do Celso Daniel morreram também. E a gente sabe que isso tinha vinculação direta com o esquema de corrupção do transporte no ABC Paulista, e que era replicado nas prefeituras do PT
pelo Brasil afora, e o Celso Daniel morreu para dar exemplo dentro do PT, para dizer, olha, se um foi que era o mais próximo do PT nacional e com muita força, todos podem ir também. Então era para aumentar o percentual de corrupção. Essa história me foi contada em 2010 pelo irmão do Celso Daniel, que teve que fugir do Brasil, que estava ameaçado de morte. Dirceu está na cadeia, enfim, sai e volta, Palocci está preso, tem dezenas de pessoas ligadas ao PT presas, né? Os tesoureiros do partido que fizeram parte desse esquema também estão na cadeia. E em 2010 eu ainda fiz um gesto importante nessa direção, desse processo de renovação. Eu largo meu mandato de deputado federal e vou disputar a eleição presidencial, fui candidato a vice-presidente do Brasil em 2010, para denunciar o PT. E naquela época foi uma confusão na própria campanha, que eu entrei falando claramente o que eu achava e o que eu tinha de informação do PT. Cheguei a ser processado pelo PT quando denunciei a ligação deles com as forças armadas revolucionárias colombianas. Aquele processo eu ganhei na justiça contra, quer dizer, o PT me processou e eu provei com documentos a ligação de todo o esquema do PT com o narcotráfico através das Farc, na denúncia que eu fiz. Portanto, eu acho que o momento que a gente passa agora é um momento extraordinário. E o que realmente me incomoda, me entristece e me deixa doido é a miséria, é a fome, é a falta de segurança, de saúde e tudo mais que a gente vê que vem carregada pelo excesso de corrupção. Porque na hora que o governo tem alguém lá de cima que ele sinaliza na corrupção, a gente sabe o que acaba acontecendo, infelizmente. Acaba que aquele exemplo ele vai descendo pela máquina pública e ele vai corrompendo e corroindo tudo como se fosse o cupim na madeira. E aí você desmonta aquela estrutura, você desmonta aquele pilar. Então sim, eu tenho vergonha e o que me incomoda efetivamente é a fome, a miséria, a falta da qualidade do serviço público por conta da corrupção. E acho que o Moro e Companhia Limitada tem feito um trabalho que muitas vezes questionado, se está exagerando, não está exagerando, mas é um trabalho de limpeza na política brasileira e o que é fundamental para aqueles que governam, mas para aqueles que um dia também pretendem governar esse país. Desculpa. Eu primeiro queria dizer o seguinte, não estou aqui, não tenho autorização do cientista político francês para defendê-lo, mas eu acredito que ele, como cientista, ele não está expressando uma opinião política, mas científica, baseado nos dados que ele deve ter, né? Eu acho que acredito isso, porque um cientista ele tem que ter muito cuidado naquilo que ele vai expressar, porque vai reverberar no mundo inteiro o pensamento dele. Então é um cientista político, não é um simples político. Segundo, Charles de Gaulle, quando esteve no Brasil, ele falou uma frase, que se eu não estou enganado, que o Brasil não é um país sério. Isso é uma verdade. Por quê? Quando eu disse que eu tenho vergonha, porque essas coisas resvalam na gente, que somos povão. Eu sou povão, então vai resvalar lá no membro da minha igreja. Então, que orgulho a gente pode ter diante dessa realidade que estamos vivendo? Ah, mas estamos vivendo um momento especial. Que momento especial? A gente não quer viver um momento especial, que isso passa. Daqui a pouco a coisa volta de novo, porque em 2006... quando o presidente Lula fez um discurso que encontramos o pré-sal, que o pré-sal vai mudar, o mundo todo aplaudiu. Aí, esse momento passou. Agora estamos num outro momento. Então, é difícil a gente estabelecer e dizer o seguinte, o problema do Brasil foram as bases de construção cultural, política, social e econômica. As bases já vieram prostituídas. Então, nós construímos sobre alicerces que não vamos mudar. E você vai lá, você espera um Brasil melhor diante do quadro que existe, JR, diante da realidade que eu vejo como ser humano, como pessoa, não vai mudar. Porque vai mudar o extrato social da elite, mas lá o povão continua lá, o Nordeste, continua o Centro-Oeste, continua o Sudeste, e o demais, o Norte do Brasil, sofrendo horrores, porque não há uma política focada, voltada para o povo. Primeiro, quem entra lá, entra com seus próprios interesses. E aí vão lutar por si, em busca de ganhar muito dinheiro para ficar rico e viver uma vida mababesca. E o povo vai continuar sofrendo. Então você acredita no Brasil? Não, eu não acredito. Eu acredito que a gente pode melhorar. Porque escatologicamente falando também, nada vai melhorar no mundo. A tendência é piorar. Duas coisas precisam ser acentuadas.
o pastor Afonso Generoso falou sobre a elite brasileira. A corrupção demonstra claramente que quem está fazendo corrupção são as elites brasileiras, são que estão no poder, não é o povo brasileiro. Logo, eu não posso misturar as duas coisas. O povo brasileiro é honesto, é bondoso. Há desvios? Há desvios. Um outro detalhe importante, a corrupção é apartidária. Eu não quero aqui fazer nenhuma apologia partidária, mas é apartidária. Nesse exato momento nós temos o presidente da República, que é de um partido político, temos senadores de outro partido político, temos o sistema eleitoral brasileiro, o sistema político brasileiro está corrompido. Essa é uma realidade. Mas há um projeto lindo de democracia social que foi instalado no Brasil, que causou muito mais abertura, acesso à educação, acesso às políticas públicas que nós não tínhamos. Então o Brasil está no processo de evolução. Lamentavelmente, em algum momento o projeto das esquerdas, o Índio falou muito bem, culminou nesse processo todo. Mas eu não posso avaliar essa minha fala no sentido de ver o projeto das esquerdas brasileiras como um projeto que naufragou ou que foi destinado ao equívoco ou que trouxe ao Brasil a corrupção. Não, eu entendo que ele, por estar em contato com esse sistema político corrupto brasileiro que propicia a corrupção, os denunciadores estão falando isso, né? Aqui, doutor, um desses delatores falando do juiz, não tem como se fazer contrato no Brasil sem que eu não passe pela corrupção. Então, um sistema que gera corrupção, o sistema de esquerda acabaram sofrendo isso. Mas para mim é apartidário, o Brasil está mudando, então eu não avalaria a questão do partido. Foi esse partido, mas existia corrupção, o período militar foi um período danoso para todos nós, em várias situações, mas eu não gostaria de trabalhar questões políticas, porque cada um vai levantar uma bandeira, e é complicado. Só queria dizer uma coisa, pastor JR. Eu tenho orgulho do exemplo. Eu acho que a gente aqui está falando de ter orgulho de ser brasileiro, não ser brasileiro e tal. Mas assim, você tem milhões e milhões de brasileiros que todos os dias acordam cedo, vão trabalhar, voltam para casa, cuidam da sua família, tem a responsabilidade como mãe, tem a responsabilidade como pai, cuida do seu entorno, participa da vida comunitária. E eu acho assim, todos dentro ou fora da vida pública, dentro ou fora das igrejas, religiosos ou não, aqueles que praticam o exemplo daquilo que acreditam ser ético, ser moral e tal, isso me orgulha, quer dizer, me orgulha não só pelo exemplo que eu acredito que eu possa estar dando para as pessoas, mas sobretudo dos exemplos que eu também vejo no dia a dia, e eu acho que isso, porque o que tem hoje há uma grande campanha nesse processo de transformação que a gente está vivendo, que na minha opinião ele veio para ficar, e ele não veio para ficar por conta da pessoa A ou da pessoa B. No terceiro subsolo do partido A ou B também. No terceiro subsolo do Banco Central, foi montado um supercomputador na época da CPMF para acompanhar a arrecadação do governo, e lá tem todas as movimentações bancárias que são feitas no Brasil. E o esquema de corrupção, ele está cada vez mais transparente, você sabe de onde saiu o dinheiro e para onde foi o dinheiro. E quando o dinheiro não sai ou não entra de conta para conta, ele é movimentado em malas ou em bolsas ou em sacolas, como a gente tem visto por aí, e que está sendo tudo registrado, está sendo filmado, está sendo fotografado, quer dizer, já não tem mais como escapar. Isso que a gente anda no bolso, esse telefone, ele é um computador. Já existe em Chipre uma tecnologia que eu fui conhecer, você consegue infectar o celular do outro e pela câmera do celular do outro você filma todo o ambiente. A CIA já usa, já na Inglaterra usa, nos Estados Unidos, enfim, você tem alguns países que já estão usando. Você consegue infectar uma região inteira, grampear todo mundo, não é só naquilo que você está falando, não é só voz, é dado. Aí o pessoal já usa esse sistema, que é escondido, né, que você viu na televisão outro dia, o sujeito ia passando a mensagem, apagando e tal. Não tem problema, porque o grampo, e aí esse grampo é feito pelo Estado, ele lê o que você está escrevendo e o que você está lendo. Registrou. E está registrado, não aquilo que é transferido. Quando você fala no WhatsApp, que dizem que é muito seguro, porque ele é criptografado, mas é criptografado quando está sendo enviada a mensagem de voz ou escrita de um aparelho para o outro. Mas quando você fala, tem a voz original. E quando alguém fala do outro lado, também tem a voz original. Então, assim, acabou qualquer tipo de malandragem, de coisas escondidas. Hoje em dia o mundo é transparente, ele será cada vez mais transparente, e o Brasil está nessa onda de forma acelerada. O que acontece é que a gente levou muitos anos sem tratar com tecnologia e transparência
essas relações, mas agora está tudo computado. Então você vê que na própria Lava Jato que a gente está acompanhando, estão tratando assuntos de 2002, 2005, 2007, 2009, 2010, há 7, 10, 12 anos atrás. Como é que pode? É porque estava tudo registrado. Então, assim, eu acredito que com essa tecnologia e a crise também nos ajuda a isso acontecer, porque as pessoas estão mais irritadas, mais à flor da pele, e isso ajuda uma construção de um Brasil melhor. A gente está vivendo a expectativa de grandes mudanças. De vez em quando vem um raio de luz assim, e se diz, olha, o negócio está acontecendo, hein? Aí o povo diz, opa, tem gente que nunca imaginei que tivesse preso, seria preso, um dia está preso, aquele empresário, aquele político, tem outros que ainda estão soltos, e pode ser que eles sejam presos, pode ser que não, de uma forma ou de outra. O assunto da honestidade, o assunto da transparência veio à tona, está na mesa, as pessoas estão conversando muito mais sobre esses assuntos. Vai mudar? Está mudando? Já mudou? Essa é uma questão que a história conta, e para a história contar tem que passar tempo. A história não conta um assunto de hoje, a história conta um assunto de décadas atrás. Então é provável que, se estamos vivendo ou não uma revolução, nós vamos tomar conhecimento daqui a alguns anos. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, minha gente, um cineasta americano fez um documentário sobre o presidente russo Vladimir Putin, e antes mesmo da estreia, que será em julho, alguns trechos divulgados já são considerados polêmicos. Em uma dessas partes, Putin diz que nunca teve um dia de férias, apenas por ser um homem. Ele disse, eu não sou uma mulher, então não tem dias ruins. Vou começar com a pastora, hein? Não estou tentando insultar ninguém. Essa só é a natureza das coisas. Existem certos ciclos naturais. Eu estou tentando interpretar aqui, porque ele é grosso a beça para falar, né? Você concorda com a linha de pensamento do presidente russo, de que as mulheres têm mais dias ruins que os homens? Os hormônios realmente afetam o comportamento das pessoas, ou isso é uma desculpa para os destemperos da vida? Começando a ouvir a pastora Adriana. É até engraçado, né? Mas assim, você olha, tem que rir que no atual, um homem desse, na posição que ele tem, ele fala uma besteira dessa. E com relação a nunca tirar férias, assim, sem nenhum tipo de preconceito, eu acho que quem nunca tira férias é a mãe, a esposa, né? Que são 24 horas por dia, à noite, enfim. Mas eu acredito, assim, isso já é provado que todas essas mudanças hormonais, elas provocam, sim, alterações de comportamento. Isso é notório, e a gente sabe que juridicamente isso, se você provar que uma mulher estava em determinados dias, você tem uma diminuição de pena, enfim. Mas eu não acredito que isso faça do homem ou da mulher ter mais dias ruins ou menos dias ruins, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma ignorância dele, coitado. Foi muito infeliz na posição que ele tomou. JR, eu queria criticar mais um aspecto aqui que eu considero bíblico, né? Ou seja, quando Deus falou para descansar, ele colocou o descanso no mesmo nível de não matarás, não furtarás, está ali, ó, no decálogo. Então você tem que descansar. O descanso é fundamental, embora a gente não pode acreditar que Deus descansou, porque Deus não se cansa. Mas o homem precisa descansar. Como é que ele diz que não tira férias porque é homem? Aonde está escrito isso? Né? Se lá na Bíblia, quando o homem casava, ele tinha que ficar 1 ano sem ir para a guerra, né? Ficava em lua de mel 1 ano. Então esse camarada, ele deve ser um robô mesmo. Eu acho que o nosso querido irmão aqui, índio, né? Ele definiu muito. Isso aqui é um robô que se alimenta de óleo e graxa. Porque como é que um homem não tira férias? E aí coloca como se o fato de ser homem não tem dias ruins. E quem disse que o homem não tem dias ruins? O homem pode não ter menstruação, o homem pode não ter essas questões hormonais da mulher mais acentuadas, mas o homem tem lá os seus problemas. Eu acho que emocionalmente a mulher sofre mais, mas o homem fisicamente sofre mais, porque há um desgaste maior, e principalmente se ele for pastor. Se ele for pastor, então, Jota, ele está lascado. Sofre mais, né? Aí sofre muito mais.
Índio e pastor Marco Antônio. Eu entendo que a análise do Putin é equivocadíssima. Ele parte do princípio que a mulher produz menos do que os homens, de que o valor do trabalho da mulher é menor. Eu não estou enganado, mas os nossos colegas podem me ajudar aqui. Me parece que a economia brasileira hoje é movida pelo trabalho feminino, mais do que os homens. Há mais mulheres no mercado de trabalho do que me parece homens. Eu não estou bem certo, mas dá a impressão que se tem olhando para a rua é isso. Se isso é verdade, isso demonstra que os dias ruins das mulheres, não há, se é que elas têm dias ruins mais do que os homens, não, o senhor não falou atrapalham. Que tem. O senhor falou aí que tem. Quem falou? O senhor falou. Não, eu não sei, eu não sou mulher, eu sou homem. Não, eu tenho minhas dores nas costas, eu tenho uma série de questões. Eu percebo que em algum momento minha mulher está mais na frente. Acho que o senhor está querendo dizer o seguinte: a mulher, se tiver dias ruins, ainda são melhores do que os homens, não os dias, as mulheres, melhores do que os homens naquilo que elas fazem. É isso? As mulheres fazem coisas maravilhosas. Eu tenho como referência minha própria esposa. Uma maravilha. Quer mandar um abraço para ela logo, para adiantar? Um beijão para minha esposa Zeni, minha filha Priscila, Patrícia, a minha sobrinha Juliana e o meu coelhinho, já que você está falando, meu coelhinho Teodoro, também tem um coelho também, Teodoro. Coelho minha mesmo? Cachorrinha Fanny. Coelho mesmo? Mini tá coelho. Bom. Olha aqui, a nossa ouvinte Renata está dizendo o seguinte: JR, a mulher realmente tem mais dias ruins, principalmente se tiver com um homem ignorante como esse presidente russo. Olha, foi na lata, hein? Isso aqui não é brincadeira não, hein? Ela diz: na Bíblia a referência descanso é para todos, homens, mulheres e crianças, todos devem guardar o sábado, dia do descanso. Esse presidente foi infeliz do comentário dele, é o que diz a nossa ouvinte Renata. Vocês concordam, queridos? Claro. O Putin fala muita besteira, na verdade não é de hoje que ele fala tanta besteira assim não. Ele já, há muitos anos que ele vem falando um bando de coisa que não faz nenhum sentido. E é agressivo também, né, JR? Uma maneira de tratar essa questão de forma agressiva. E de se colocar de forma superior, né? Quer dizer, então, ele é superior às mulheres e também superior a todos os homens que descansam. Que tiram férias. Né? Que tiram férias. E que superioridade é essa? Não, ele ainda trata assim férias como um dia, né? Sequer tirei um dia de férias. É um falastrão. E cá entre nós. Não deve é ser nada mentira ainda por cima, né? Com certeza. Quantas horas ele trabalha por dia também? É uma boa pergunta, né? Trabalha 2, 3 horas só para que trabalha muito, né? Aqui outro ouvinte dizendo: JR, o Vladimir Putin foi infeliz ao falar isso. Todos temos dias ruins e não é porque eu sou uma mulher que eu tenho que ter férias. Mulher mesmo nos dias ruins ainda trabalha muito mais, trabalha fora e trabalha em casa e não tem dia ruim que nos pare. E esse é um ponto bastante interessante, que a mulher tem as atividades do lado de fora de casa, no trabalho, etc, mas dentro de casa a festa não para. Pastora Adriana? A pastora Adriana botou bem aqui, disse, ó, é mãe, é mulher, não? Então parou de trabalhar do lado, tá trabalhando do outro. Não tem jeito de ter dia ruim, né? Eu na minha casa sou eu só de mulher e 4 homens. Então, assim, não tem jeito de ter dia ruim. Se tem dia ruim pra eles, porque o meu dia tá ruim. Ah, sim, entendi. O dia deles fica ruim porque o seu dia não tá bom. Muito bom. Eu acho que foi um aviso, né? Eu acho que foi a sinalização. Ouvinte dizendo: tenho 25 anos, trabalho desde os meus 14, algumas vezes trabalhei em 2 empregos, hoje trabalho somente em um. E é o meu primeiro emprego de segunda a sexta, eu nunca tirei férias. Compartilha aqui nosso querido ouvinte trazendo a sua opinião. Quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Mais gente aqui opinando sobre esse assunto. Aqui ele foi muito ignorante, é verdade. Também fala aqui essa outra ouvinte. Ele tinha que estar o quê? Como está aqui o ouvinte? Vai o WhatsApp. Ele tinha que estar puxando uma carroça e não dirigindo um país. O ouvinte está falando aqui, mas ao mesmo tempo agora tem que olhar exatamente a tua frase, ouvinte, reavalia a frase aí, que é importante, mas o sentido é de questionar a autoridade dele na palavra sobre esse assunto. Reverendo Marco Antônio, as informações do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego diz o seguinte, que em 2016 mulheres passaram a ocupar 44% das vagas. Então está quase lá. Isso levar em conta as mulheres que não são oficialmente registradas, né? Porque em olhada geral a realidade parece apontar o contrário, que elas são grande maioria, né? Empregada doméstica que não tem carteira assinada, então é interessante. Bom, aqui tem temos essa reflexão aqui sobre o papel de cada um. Tem aqui na fala dele a construção de uma imagem, quer passar uma imagem para o mundo de um cara firme, de um cara
durão, de um cara vencedor, e parece aqueles personagens de 007, né? O antagonista ali, né? Aquela figura hostil, aquela figura fria, ele tem essa característica. O mundo inteiro está discutindo a relação dele com o Donald Trump, se tem relação, se não tem relação, se tem conversa, se não tem conversa, e se tiver e for provado, é provável que o Trump receba lá o impeachment dele. Ou seja, tudo isso está acontecendo e ele aparece para o mundo através de um documentário, né, patrocinado por alguém que apresenta a imagem dele de um grande líder para o mundo. Aí, na chance que ele tem para falar para o mundo inteiro, ele fala isso aqui. Muito bem, são 11h55, minha gente. Essa é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui ao reverendo Marco Antônio Oliveira, já mandou um abraço para todo mundo. Agora o senhor leva um abraço para a Igreja Metodista de Guaba Grande, por favor. Uma linda igreja situada na Estrada do Arrastão, número 200. Você que vai para a região dos lagos, estiver buscando um lugar prazeroso, uma palavra gostosa, um louvor maravilhoso e um povo, JR, que acolhe maravilhosamente bem. Visite lá. Obrigado, na grande cidade de Guaba Grande. Está completando hoje 22 anos, um beijo, um abraço para minha prefeita Graziela e para a cidade inteira de Guaba Grande. Maravilha. Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio. Forte abraço, meu querido. Um abraço para você, pastor, um abraço para todos da mesa e um abraço carinhoso, especial para o nosso amigo, deputado federal Harold de Oliveira. Maravilha. Pastora Adriana Félix leva um abraço lá também para o Ministério Mulheres Extraordinárias. E pro Carlinhos Félix, meu amigo. Tem que levar. Obrigada, Jota, mais uma vez. Prazer estar com vocês aqui à mesa. Aprendi bastante. Foi muito jóia ouvir vocês. E principalmente queria deixar um abraço para a nova igreja, que é a igreja que é do meu coração, enfim. E dizer que sempre que a gente vem aqui é sempre muito bom. Que bom. Graças a Deus. Obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso leva um carinhoso abraço para o povo querido da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Vou transmitir um abraço e eu quero também aproveitar o momento para mandar um abraço para os nossos pastores, pastor Antônio, pastor Edinaldo, o pastor Luiz Carlos Pimentel, o pastor José Carlos e a todos os pastores desta nação. Hoje é o dia do pastor. Parabéns a todos os pastores, parabéns a você, JR, ao reverendo Marcos, a pastora Adriana Félix, a todos os pastores. E eu quero mandar também um abraço especial, uma saudação especial para minha irmã e amiga pastora o pastor Roque e a sua esposa, que Deus os abençoe ricamente. E mandar também um abraço para todos os pastores ali da região de São Gonçalo, que estão colaborando ali para que a gente ore no sentido de diminuir a violência naquele município. Maravilha. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso. Vamos orar pelos pastores, agradecendo a Deus pela bênção da vida de cada um deles, que chamados pelo Senhor responderam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Abraçaram um desafio, uma missão muito pesada, muito difícil, muito complexa. Muitas pessoas criticam pastores. Isso quase que já virou um esporte nacional. Poucas pessoas conhecem a vida dos pastores. Eu vou dizer pastores, realmente pastores. Temos muitas boas referências. Eu tenho várias pessoas importantes na minha vida e agradeço muito a Deus. Vamos orar pelos pastores, vamos orar pelo nosso país, como temos feito, dentro dos assuntos que nós discutimos aqui, e pedindo ao reverendo Marco Antônio que ore conosco também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Divino Pai, como é bom estar na tua presença. E nesse momento queremos te agradecer pelo ministério pastoral da igreja no Brasil. Homens e mulheres que um dia ouviram a tua voz, deixaram tudo e se embrenharam por esse país para falar do teu amor. Alguns desses irmãos e irmãs passam necessidades. Precisam da acolhida. Não têm com o que se alimentar. E eu quero nesse momento clamar por cada colega, por cada irmão, cada ministro do Evangelho, em qualquer parte desse país. Envia teu Espírito para consolá-los, para mostrar que o trabalho não é em vão. Nós trabalhamos para ti. Agora, Pai, queremos pedir a tua bênção para o Brasil. Vivemos um momento maravilhoso de grandes oportunidades. Vamos mostrar para o mundo que somos. Somos um povo alegre, festivo e honesto.
Vamos mostrar para o mundo como é que se refaz uma nação. Senhor Deus Pai, quero agora pedir a favor dos enfermos. Irmãos que precisam da cura, irmãos que estão com câncer, pessoas que estão nos hospitais, crianças abusadas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, estende as suas mãos. Acalenta aquele que está na cama, aquele irmão, aquela pessoa que está há muito tempo acamado. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida da Dalva Freire, de tantos outros irmãos que lutam contra o câncer. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.